Muito boa tarde a todos. Bom dia aos brasileiros, a quem está no Brasil. Nesse fórum, nós vamos trabalhar a questão da religião, do poder e da política. Esse é o nosso tema, nosso assunto. A gente até pode brincar com as palavras em alemão. A gente poderia trabalhar, por exemplo, religião empodera políticos, ou ou será que a religião faz e pode fazer política? No Brasil, a gente sabe que isso acontece. Nós sabemos que isso acontece muito e nós vamos avaliar a situação brasileira nesse fórum número um. Eu sou Geraldo Grützmann, sou pastor da ISLB e trabalho no momento na missão Um Só Mundo como responsável por todos os assuntos e temas brasileiros. Agradeço sobremaneira ao Kurt, que está conosco. O Kurt, que a princípio era previsto, ele fez o roteiro, o script, estava tudo preparado já. E me alegro sobremaneira que, apesar de estar adoecido, estar conosco, ouvindo o fórum, participando desse fórum. O doutor Leandro Fontana é o palestrante, ele é brasileiro, gaúcho, como eu, de Porto Alegre. Ele é teólogo católico e vive na Alemanha desde 2009. E eu desde 2019, ele desde 2009. No momento, ele está no Instituto da Igreja Mundial e Missão em Frankfurt. Trabalha muito a questão dos movimentos pentecostais no Brasil. Faz parte de projetos de pesquisa, é representante da academia. Nos fundos ainda trabalha o Fabian. O Fabian é o coordenador do chat. Caso tenham perguntas ou dúvidas, sintam-se à vontade de utilizar o bate-papo. A sala de bate-papo também pode ser acessada aqui pela barra de menu inferior. E o Fabian que vai agregar essas experiências e trazer as perguntas ao público. Gostaria de dar as boas-vindas ao Leandro. Leandro, você vai falar de religião, poder e política. Sinta-se à vontade. Muito obrigado pela apresentação, Geraldo. Muito obrigado também pela oportunidade de participar dessa mesa redonda. É a primeira vez que eu participo de uma conferência da mesa redonda. Me alegro sobremaneira que consigo ver muitas pessoas, apesar de virtualmente eu tenho a oportunidade de ver todos vocês. Nesse período da articulação virtual, a gente se encontra e se conhece. Muito obrigado também aos organizadores e às organizadoras. Gostaria de agradecer, além disso, ao Kurt, o Kurt que está presente nessa sessão com ele, me encontrei várias vezes e tudo preparei com ele. Ele teve muitas ideias e contribuiu muito para o que eu posso apresentar nessa manhã. Já brincaram com as palavras, já falaram que religião empodera a política, religião poder política, legal, em alemão até soa como religião pode ou dá poder aos políticos. Ora, é muito boa essa, muito bom esse jogo de palavras. Eu vou dizer, para início de conversa, fiquei entusiasmado com a primeira rodada. Gostei muito do que eu vi, do que eu ouvi, muito do que foi dito será retomado, comentado nesta tarde. Principalmente as palavras da Cristina Vital, que há muito tempo trabalha o pentecostalismo. Ela é especialista consagrada nessa área, muito trabalho empírico que ela vem realizando nessa área, muito mais do que eu fiz nos poucos anos que eu estou na academia. Nós vamos retomar os assuntos levantados pela Cristina, mas talvez eu possa começar numa estaca ainda anterior. Ou seja, vamos lá ver quais são as ideias e os conceitos desse movimento. Vamos ver se podemos iniciar a nossa conversa com uma análise aprofundada
de alguns termos técnicos, temos um certo chiado, não sei, deve ser o microfone de alguém. Muito bem. Religião, poder e política, eis o tema da nossa apresentação, do nosso grupo. Eu gostaria de trabalhar o poder como elo de ligação. O poder que eu vou analisar, o poder que interliga, que é o elo de conexão, de ligação entre religião e política. Normalmente, a nossa ideia para os tempos de hoje, ela não condiz mais com a realidade. Poder para nós é algo que não está ligado à religião. Talvez o poder deva ser compreendido de forma diferente. Se nós compreendemos o poder de uma forma diferenciada, talvez possamos compreender melhor o que acontece na nossa sociedade. Poder é a palavra-chave, o conceito fundamental da minha apresentação, que vou deixar para apresentar mais para o final. Outro comentário anterior para início de conversa, religião, olha, tantas religiões, religião é um termo muito complexo, mas eu vou avaliar e analisar alguns atores, determinados atores, nesse caso, os, as igrejas neopentecostais. Por quê? Porque elas, por um lado, estão em franco crescimento no mundo, não só no Brasil. Alguns dados aqui: protestantes independentes, pentecostais, carismáticos, 13,5% da população cristã do mundo, são mais ou menos 600 milhões de pessoas, bem mais que os luteranos, por exemplo, os batistas, os anglicanos, que chegam a apenas 2, 3, 4% no máximo. Ou seja, 13,5% é uma massa, um poder, uma força crescente no cristianismo. No Brasil, desde os anos 90, em franco ascenso, os evangélicos, a curva azul, isso corresponde mais ou menos à queda da curva dos católicos. Por isso, nós vamos trabalhar hoje com igrejas livres, pentecostais, etc. Ora, os termos não muito bem definidos até a data, se fala em igrejas livres, Freikirche na Alemanha, na Alemanha se usa isso, igrejas livres no Brasil não tem para pentecostalismo, é o termo, digamos, mais Pfingstkirchen em alemão, aí à esquerda em cor de rosa, fala também em movimento carismático, em evangelicalismo, em igrejas independentes, é tudo emaranhado de termos, o evangelicalismo, talvez a gente possa falar em igrejas evangélicas, na América Latina se fala muito isso, enquanto isso na África se fala muito em pentecostais. Bom, seja lá como for, eis o tipo de religião que nós estamos analisando nessa tarde. Os evangélicos no Brasil, pentecostais. Agora, os evangélicos pentecostais, ou seja, evangélicos há muitos, os pentecostais são a esmagadora maioria entre os evangélicos. Se comparamos os pentecostais com os evangelicais, aí é bem. Eles têm infinitamente mais poder. São termos, a gente pode esquecer isso por enquanto, talvez a gente retome essa questão mais tarde, mas a princípio o pentecostalismo é o pentecostalismo. Talvez eu possa começar com uma definição do conceito. O que é o tal do pentecostalismo? Eu faço minhas as palavras de Ruth Marshall, uma antropóloga canadense, aliás, desculpem, e cientista política que trabalha com pentecostalismo há muito tempo. Ela diz que o pentecostalismo é parte de um programa estratégico explícito que responde e encara os desafios de um contexto de insegurança epistemológica, normativa e ontológica da vida em países urbanos pós-coloniais. Bela definição, complexa, porém muito bela, muito complexa, não é? Soa como algo muito complexo. Mas ela descreve e ela define muito bem o que é o pentecostalismo, qual é o projeto do pentecostalismo. O pentecostalismo, ele encara
uma insegurança epistemológica. Epistemológico quer dizer a busca da verdade. Fake news, no fundo, é a ponta de um iceberg epistemológico, de insegurança epistemológica. A gente vive em tempos plurais, com várias verdades alternativas. Não temos mais aquela uma só verdade que era simples. Hoje nós trabalhamos com N verdades. Nós temos uma insegurança normativa também, que diz respeito à legislação e às normas, o que é normal. Homossexual é normal? LGBT é normal? Essas perguntas, essa insegurança do que é normal e legal, ela confunde as pessoas. E aí, a crise ou a insegurança ontológica, último atributo, por que eu vivo nessa terra? Muitas pessoas, principalmente no sul global, se perguntam, se questionam todos os dias: a minha existência, ela é oportuna? Eu tenho o direito de existir? Isso tem a ver com os impactos do capitalismo, onde os mais fortes e os melhores sobrevivem, tem muito a ver com isso. E os que não conseguem superar os desafios, essas pessoas, elas que têm a culpa, porque elas não vingaram. Aquele negócio da meritocracia que ouvimos ontem. O pentecostalismo, ele acata essas crises, essas inseguranças, e eles oferecem respostas a essas crises existenciais do ser humano. Nós temos o princípio pentecostal e temos as igrejas pentecostais. Eu gostaria de dividir os dois. Nimi Variboko, um filósofo e teólogo pentecostal muito conhecido, e ele faz essa distinção, ou seja, é necessário compreender o princípio pentecostal e as igrejas pentecostais nem sempre correspondem a esse princípio, elas são incorporações, ou seja, encarnações do princípio pentecostal. O princípio é um espírito de tempo, e esse espírito que rege a nossa era, o princípio pentecostal, ele abraça tanto as igrejas pentecostais como boa parte dos políticos, da opinião pública e da sociedade. Talvez eu possa definir alguns traços característicos desse movimento pentecostal. Daí vocês vão ter ideia como esse conceito marca a presença não só nas igrejas, como também na sociedade. É por isso que dá tão certo, por isso que é tão difundido. O conteúdo da fé não é tão importante ao pentecostalismo. As igrejas evangélicas ou protestantes tradicionais, todos eles têm seus dogmas, seus conteúdos de fé, as questões de sentido. Não, o pentecostalismo, ele prioriza sensualidade, corporalidade, materialidade e estética. Não se trata apenas de refletir, de buscar o sentido, mas sim de performance, ou seja, naquela retórica performativa. A palavra tem o poder, não a reflexão. Aí, o iluminismo sempre falava: olha, tem que refletir, teologia, etc. Para eles, é a palavra que tem o poder, querem buscar o sentido e não performance. Agora, eu gostaria de referir algo sobre o conceito de prosperidade, que talvez não seja claro de antemão. Se pensarmos apenas em bem-estar, não é isso. Trata-se de uma prosperidade humana. É o desenvolvimento das potencialidades próprias da pessoa, a transformação. E isso não faz parte apenas do pentecostalismo, mas em larga escala também na sociedade. E depois, um conceito essencial é o caráter lúdico, em contraposição à racionalidade. Em alemão, a palavra Spiel, ou jogo, ou o caráter lúdico, tem
uma acepção dupla, mas em português é mesmo o caráter lúdico como oposição à racionalidade ou à racionalidade que se dirige a um determinado objetivo. A religião é apenas um meio e não um fim. O culto religioso não tem fim em si, é um jogo, uma performance. Nós vamos voltar a isso mais tarde. Agora, apenas alguns conceitos fundamentais. Os pentecostais abdicam de qualquer mediação entre Deus e o ser humano, e isso pode ser interpretado como fundamentalismo, porque cada um tem a possibilidade de interpretar a palavra de Deus, mas isso também pode ser interpretado como uma valorização da personalidade. E, finalmente, quinto aspecto, ele é interativo, conectado e digital. Então, os meios sociais digitais representam o próprio pentecostalismo. Sem esse fator, nós não poderíamos compreendê-lo. E, finalmente, ele é engajado. Trata-se da transformação do mundo, de atos e não de reflexão ou palavras. E com isso eu encerro a primeira parte. Isso são algumas palavras-chave, como eu disse, para que nós possamos abordar de uma forma mais abrangente esse movimento. E agora vamos ver rapidamente uma reportagem curta sobre o Templo de Salomão no Brasil, que representa por imagens esses aspectos. Eu peço então que o Geraldo passe o filme. O que eram apenas paredes, colunas? Das was nur Templo de Salomão, construído pela Igreja Universal do Reino de Deus, no Brás, região central de São Paulo, já é uma realidade. Fiéis, curiosos, convidados, vai e vem de gente desde cedo. Muitos surpresos com a influência. O objetivo era ser o mais fiel possível ao templo original de Jerusalém. As orientações para a construção foram retiradas da Bíblia e estudos feitos em Israel. A fachada do Templo de Salomão tem 55 metros de altura, 104 de largura, 126 metros de comprimento, maior que um campo de futebol. São ao todo quase 100 metros quadrados de área construída. Aqui, o Domo Dourado do Senado, um museu que fica no subsolo e conta a história das 12 tribos de Israel. No jardim foram plantadas 12 oliveiras para lembrar o local onde Jesus foi preso antes de ser crucificado. O templo é dividido em 2 blocos interligados pelo que se chama nave, com 18 metros de pé direito. O espaço abriga 10 pessoas. Para quem já tinha visto o templo à luz do sol, a noite também trouxe admiração. Um dos momentos mais emocionantes foi a entrada de uma cópia da Arca da Aliança, que originalmente guardou os 10 mandamentos. Ela foi carregada até o altar. A entrada da arca representava a entrada de Deus dentro do templo. A festa de inauguração lotou a igreja. A presidente Dilma Rousseff, o vice-presidente Michel Temer, governadores, presidentes, parlamentares, juízes, empresários, artistas atenderam ao convite do Bispo Edir Macedo, que fundou a Universal há 36 anos no Rio de Janeiro. O pastor que pregava nas praças de Coreto, na última quinta-feira, surgiu usando kipá na cabeça e talite nos ombros, itens obrigatórios entre homens judeus em rezas e cerimônias. O templo em si tem inúmeras referências ao povo hebreu. Muitos se perguntam por que
A igreja constrói o templo com tantos símbolos do judaísmo. A explicação: é impossível dissociar o cristianismo de suas raízes judaicas. Jesus era judeu. Uma plateia eclética e atenta, o bispo orou. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Messias, nós queremos te pedir por este povo que aqui está, que carrega dentro de si dores, sofrimentos, que carrega feridas que não foram curadas ainda. Pediu Pai. Peço por esse povo, peço por Jerusalém, a paz em Jerusalém, em Israel. E reforçou o discurso que acolhe todas as religiões. Auxílio gente, meu Pai, dessas pessoas, sejam elas espíritas, espiritualistas, católicas, evangélicas, de qualquer religião, judias, muçulmanas, não importa a religião, o que importa é que são almas. O templo, que custou 680 milhões de reais pagos com doações de fiéis, redesenha a arquitetura do bairro. Tudo é lindo, é tudo maravilhoso, é tudo assim de primeira. E cria novos hábitos. Veja como os fiéis oram, emocionados, junto às paredes, construídas por pedras vivas de Israel, no local exato de onde foram extraídas também usadas no Templo de Jerusalém, e que ainda resistem no Muro das Lamentações. Além do valor religioso, também Cristo tem potencial para atrair visitantes de outras partes do país. E é um lugar especial que a gente pode vir buscar a Deus, adorar a Deus. Tanto que no altar fala, né? Santidade ao Senhor. No mundo, aposta a igreja. Extraordinário, muito, algo muito hermoso. A inauguração do Templo de Salomão chama atenção em várias partes do mundo. 110 jornalistas se credenciaram para estar aqui nessa noite de inauguração. Muitos trabalham para a imprensa dos Estados Unidos, Itália, Alemanha e países da América Latina. Ryan, da agência de notícias inglesa Reuters, explica o interesse. Acho que porque é uma estrutura muito grande, né? Hoje em dia a gente não construiu igrejas assim, tão grande, tão chique. A gente tem 700 clientes no mundo. E vão receber essas imagens. Sim. É muita responsabilidade. É demais. E todos os outros que registraram, correu mesmo. Mostrou o significado da tolerância religiosa, uma marca inquestionável do brasileiro. Ich glaube, dadurch hat man so Eu creio que assim conseguimos obter uma certa noção, uma imagem desse mundo. Eu creio que o som não foi muito bom, mas essas imagens acrescidas do som deu para fazer uma ideia. Parece uma encenação. Eu creio que muitos pensam que é um jogo encenado, mas eu gostaria de ressaltar alguns aspectos e comentá-los. Aspectos desse filme. Por um lado, a arquitetura na cidade. Isso impressiona muito, isso muda a imagem da cidade. Eu creio que isso é um objetivo dos pentecostais, é isso que eles querem. Depois temos como símbolo 4 janelas, entre aspas, com motivos judaicos no interior, e depois nós perguntamos-nos, mas o que eles têm da crença cristã? Para um teólogo, isso não faz muito sentido, porque eles usam esses motivos judaicos. Se
o bispo Edir Macedo vem aqui com uma barba e com uma estola ao ombro que é judaica, é como se ele fosse o judeu, o Abraão, e incorporando esse papel, ele daria legitimidade a isso tudo. Ou então a Arca da Aliança, o que ela tem a ver com o cristianismo? Mas isso são motivos que os pentecostais selecionam a partir da tradição religiosa que tem um sentido, ou que fazem sentido dentro dessa religião encenada. Isso são aspectos dessa primeira parte, com isso eu encerro essa primeira parte, ou seja, as mudanças sofridas pela religião. Bom, ouvimos então essa contribuição sobre as mudanças na religião, mudanças também no sistema político no Brasil. O que mudou na política brasileira? O que mudou tanto e por quê? Eu noto que o Brasil não é um caso isolado a nível mundial, mas é um caso típico, porque no Brasil muitas coisas mudaram muito rapidamente e de forma muito palpável. Eu gostaria de citar um politólogo, Philipp Manow, que trabalha na Universidade de Bremen, aqui na Alemanha, e que apresentou um livro muito interessante. Se chama Desdemocratização da Democracia. E com isso ele quer caracterizar movimentos ocorridos na política no mundo inteiro. A democratização da política, por um lado, e a desdemocratização. Através da democratização da democracia, foi possível que o povão ascendesse ao poder. O Bolsonaro, de certa forma, representa esse povão. Talvez uma palavra que irrita, ou em vez de povão, diríamos a ralé no Brasil. Isso é um conceito sociológico que diz, significa aquilo que não pode ser representado. Isso é, temos um sistema político, uma nação, mas há certas coisas que no poder ou na representação não podem ser representadas, pois há certos usos e costumes, posturas que não devem ser válidas para a nação, e que devem ser excluídas. E Bolsonaro e muitos outros atores políticos tentam agora que aquilo que não podia ser representado seja representado agora. Nesse sentido, a crise da democracia é uma crise da representação. E isso nós ouvimos sempre de novo, e agora Bolsonaro é uma figura viva que representa isso. E por isso os bolsonaristas são atores típicos, porque eles contribuíram em larga escala para esse movimento. Por outro lado, eles também contribuíram para uma desdemocratização da democracia. O que isso significa? Nós não podemos acusá-los de que sejam antidemocráticos, porque eles jogam aplicando as regras da democracia, são muito espertos, quer dizer, usam o jogo democrático para os seus fins. Por outro lado, nós podemos supor que eles tentam inverter o princípio democrático, uma estratégia que eles
usam durante campanhas eleitorais ou através de rituais retóricos, através da demonização dos outros ou dos opositores, ou a desacreditação dos outros, ou a diminuição dos meus, são todos comunistas, não têm valor nenhum, e eles levam a nossa nação para a decadência. E através dessa postura de demonização dos outros, eles banalizam a democracia, eles infringem a democracia. Mas são esses os atores e o seu papel. Bem, essa transformação, essa representação no Brasil fez surgir rostos novos no Brasil. Será que poderia concretizar um pouco mais quem são esses atores ou essas atoras que têm um papel importante? Bom, eu diria que claramente trata-se dos pentecostais ou dos evangélicos, em primeiro lugar. Mas há que fazer uma delimitação. Nem todos os pentecostais são atores ou se transformaram em atores. Por exemplo, Magali Nascimento, uma antropóloga e cientista midiática do Rio de Janeiro, ela escreveu um livro com o título Do Púlpito em Direção às Mídias Sociais, é o nome do livro, e ela tentou verificar com métodos consolidados que tipo de atores conseguem lograr o maior êxito e quais não conseguem. Há atores pentecostais que utilizam as mesmas ferramentas, como a mídia social, a televisão, etc., e por isso eles pensam com as suas ideias mais progressistas, fazer parte da elite, mas no fundo não são a elite pastoral. Joanildo Buriti e Brenda Carrança falam de elite pastoral e parlamentar, que é um conceito que cabe mais ao leque da direita e dispõe de muito mais recursos financeiros para suas campanhas. Nesse sentido, os evangélicos, mas não todos, formam uma elite dessa religião que fez uma coalizão com o poder e que adquiriu, assim, bastante poder por sua vez. Bem, para ascender ao poder, esses atores também necessitam de estratégias. Que métodos usam os evangélicos, por exemplo, durante a campanha eleitoral de Bolsonaro? Eu creio que eles experimentam muito e nós podemos notar que eles reagem de forma muito rápida e aprendem também quando houve um insucesso nos seus métodos. Eles são muito ativos na política desde os anos 1980. Nessa altura, fundaram partidos próprios e escolheram candidatos próprios, e isso não funcionou, porque o evangelismo, por assim dizer, os crentes, como eram chamados, não eram muito bem vistos, e por isso não deu certo. Foi um malogro com os candidatos e os partidos próprios. Aí, eles constituíram coalizões, a Frente Parlamentar Evangélica, frente, um conceito militar, e isso já começou nos anos 2000 e se aperfeiçoou.
Hoje em dia, a tendência é mais a de constituírem partidos ou de entrarem em partidos para fazer coalizões com partidos de direita, PMDB, PSDB e outros. E através, porque nós temos essas listas abertas no sistema eleitoral do Brasil, mesmo que eles não ganhem muitos votos, eles conseguem chegar até o parlamento, o conselho. E também os partidos que formaram coalizão com os pentecostais conseguiram ascender ao parlamento. E por essa razão, Bolsonaro teve sucesso. Em 2014, quando o pastor Everaldo Pereira foi candidato, ele, um evangélico muito importante, eles perderam. Ele só ganhou 0,75% dos votos, e isso é uma perda. Sim, houve essas ondas de que, de repente, muitos candidatos foram eleitos, mas que não obtiveram um assento no parlamento, porque havia envolvimento em corrupção, etc., e outros problemas que fizeram com que eles não tivessem sucesso. Muitas vezes essa estratégia não dá certo, ela também muda. Outra coisa que é questionada, existe essa voz evangélica nas eleições, ela sempre é coroada de êxito, e todos esses resultados representam essa transformação e ela coloca em risco a democracia no Brasil? Bom, em relação ao voto evangélico, a voz evangélica, e nós poderíamos dizer o comportamento eleitoral evangélico é uma questão muito delicada e é muito difícil interpretá-la empiricamente, porque a recolha de dados é muito difícil. Datafolha e outros institutos recolhem dados, mas isso nem sempre é representativo. É muito difícil auscultar que critérios tem o indivíduo que elege um candidato X. Mas supor que haveria uma voz evangélica pressuporia que pessoas votam por um candidato só devido à sua confissão religiosa. Isso, eu creio, é difícil afirmar assim. As eleições municipais deixaram isso muito mais claro ainda. No Rio de Janeiro, por exemplo, temos um exemplo muito claro disso. No Rio, a parcela da população que é evangélica chega aos 50%, mais ou menos. Isso é muito mais do que no Brasil, a nível total, onde essa percentagem chega a 30%. Crivella, quando deveria ter tido muito mais votos, caso a suposição fosse verdade, de que alguém seria eleito apenas pela sua religião. Outro exemplo é Marina da Silva. Ela é pentecostal, mas uma vez que ela parece não pertencer a essa elite e, por outro lado, porque a sua representatividade no espectro pentecostal não seja tão elevado, ela obteve nas últimas eleições presidenciais 1% dos votos apenas. Isso tudo diz, de certa forma, que é muito difícil falar de um voto evangélico ou que os pentecostais têm uma grande influência sobre os membros, mas isso não quer dizer também que isso não seja uma parte da
verdade. Há métodos e na ciência política falamos de candidaturas oficiais, onde as igrejas, mas não as pentecostais, e sim essa igreja, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Assembleia de Deus, definem candidatos e fazem campanhas regionais. E aí poderíamos falar não de uma voz confessional, e sim de uma voz denominacional, porque é muito grande esse aspecto no seio Se eles dessas são um risco, um igrejas. perigo para a democracia, ora, não sei. Eles, eles até seguem as regras, as normas da democracia, solapando as bases da democracia, via retórica, via outros, digamos, outros meios, outros instrumentos. Há um indicador, os indicadores no Brasil, a gente não sabe como são compiladas as estatísticas, por isso não é tão fácil proceder a análises precisas. Como os protestantes votaram, os pentecostais, os católicos, os tradicionais. Ora, no Rio de Janeiro, metade da população é pentecostal, pelo menos é seguidor de uma igreja pentecostal, aí é relativamente fácil. Agora, em outros municípios é mais complicado. No caso do Rio de Janeiro é relativamente fácil, mas os dados e as estatísticas no Brasil nem sempre são, digamos, fiáveis. A gente não sabe, às vezes, como esses dados foram compilados. Nós recebemos muitas perguntas pelo chat, agora vamos abrir a rodada de perguntas para o público. O Fabian, ele que é o nosso coordenador, ele já nos preparou algumas das perguntas. Vamos ver o que a plateia, o que vocês querem saber do nosso amigo Leandro. Cronometrar, eu preciso cronometrar o tempo também, mas de qualquer forma eu gostaria de pegar as perguntas das mulheres no primeiro momento, senão a gente só vai ouvir homens falando. Duas perguntas da Neuza e Alice. As duas falam, ora, o pentecostalismo já existia nos anos 90, ou seja, o ascenso já era visível, já era sentível. Qual é a novidade nos últimos tempos? A mídia social, são as redes sociais que são a nova dimensão do pentecostalismo? E a Alice ainda pergunta se as igrejas católicas deveriam ter sido mais proativas e sei lá, para encontrar vias para evitar esse ascenso dos pentecostais. Perguntas muito oportunas, muito obrigado às duas amigas. Ora, de fato, o pentecostalismo dos anos 70, 80, completamente diferente do que nós vemos hoje. Ora, a dimensão teológica dessa diferença era a seguinte. Ora, a ideia daquilo que significa ser cristão, cristã, nos últimos 30 anos, passou por profundas mudanças, profundas e rápidas. Se nos anos 70, 80, a gente pensava em pentecostalismo apolítico, sem dimensão política, hoje eles são super politizados. A sua missão pentecostal, como cristãos, como cristãs, é mudar o mundo. Isso tem a ver com o deslocamento da escatologia. Veja bem, se nos anos 20, 30, bem no início do pentecostalismo, pensavam na volta do Messias. O Messias ia voltar, ia julgar os mortos e dividir os justos dos injustos, separar os dois. Hoje, o pentecostalismo tem outra teologia escatológica. Essa ideia é a seguinte: a igreja tem a incumbência de mudar o mundo. Não é mais digamos, Jesus Cristo, o Messias, é a própria igreja que tem essa tarefa.
E os atores que nós avaliamos têm essa ideia, ou seja, tem muito a ver com a mudança. Nos anos 80, as igrejas, nos anos 70, melhor, os pentecostais não queriam saber de política. Política era corrupta, era mundana, era secular, só pensavam em teologia, em pureza, em justiça, os justos e os puros. Hoje, a política virou um meio, uma ferramenta para mudar o mundo, para dominar o mundo e difundir e propagar o cristianismo pelos 4 cantos do planeta. A Igreja Católica, o que poderia ter feito para inibir ou para frear o ascenso dos, pentecostais? Eu acho que a Igreja Católica contribuiu para a propagação do pentecostalismo. Ela promoveu o pentecostalismo. Primeiro, a teologia da libertação ela demonstrou um compromisso político. Surgiu esse compromisso político, segundo o Concílio Vaticano, igrejas, muito importante. Agora, com tantas tentativas de debelar João Paulo II, principalmente debelar a teologia da libertação contra os padres marxistas, comunistas, etc., e as comunidades de base, todos que lutaram na igreja foram debelados por Roma. Por isso, a Igreja Católica ela se afastou do cenário popular, comunitário, e começou a trabalhar de forma indireta. O Opus Dei, atores reacionários, muito fortes no dogmatismo, na legislação católica, no direito canônico. Hoje, a Igreja Católica, ela tem muito a ver com participa da legislação por juristas, advogados, etc. Mas naquele período, ou seja, naquele período ela promoveu o pentecostalismo por inibir a teologia da libertação. Essa é uma ideia muito curta. Teresa Mentrop, ela trabalha com as relações Brasil e Israel, e ela acredita que há uma ligação forte entre pentecostalismo e judaísmo, ou seja, a volta dos judeus a Israel, transformação do mundo, essa ideia original. Qual é a relação entre Brasil e Israel? Não é por acaso que Edir Macedo ele inaugurou o Templo de Salomão lá no Brasil. Agora essas ligações são muito fortes, as relações ficam patentes até no vídeo que acabamos de ver. E, ao mesmo tempo a gente sente isso também no sistema político, na esfera política. Os norte-americanos, quando transferiram a sua embaixada para Jerusalém, Bolsonaro seguiu. A ideia, bom, teve alguns problemas políticos no Brasil, mas ele logo entrou nesse barco do Trump, querendo transferir a embaixada brasileira também para Jerusalém. Essas relações Brasil-Israel ocupam uma posição de destaque na agenda política. Ora, Jerusalém, para os judeus, é uma cidade dos judeus até o fim dos tempos, já que Cristo vai voltar a Jerusalém, não a Washington, Rio de Janeiro, ou seja, o Messias, ele vai voltar a aparecer e vou voltar ao mundo a Jerusalém. Por isso, Jerusalém jamais pode ser entregue ao reino do mal, aos islamistas, aos muçulmanos. Digamos, como é que eu vou dizer, a ponta do iceberg da intolerância contra o islamismo, contra os muçulmanos. É um tema, uma polêmica muito quente. O Islã é uma das grandes ameaças no mundo inteiro. No Brasil não se sente tanto isso, as pessoas não temem a vinda dos muçulmanos, mas a lógica dos pentecostais, dos atores pentecostais, ela aposta em boas relações entre Israel, Brasil, países ocidentais, fortalecendo essas relações para que os muçulmanos sejam afastados o quanto possível da capital Jerusalém. Tem a nova direita, essa política conservadora, ela reza nessa cartilha, porque há vários interesses que
existe nessa linha. Mas essa pergunta é decisiva, ou seja, é bom observar ao ao mesmo tempo, é muito importante que a gente analise outras perguntas, como nós estamos com poder, política e religião. Ora, Jerusalém, São Paulo, Washington, Rio de Janeiro, cidades são importantes. Por isso, nessa segunda parte, nós vamos falar sobre o poder, ou seja, o poder. Leandro, por favor. Ora, gostaria de começar com uma citação outra vez. Zum Kern unseres Themas. Ich möchte mit Vamos einem ao nó da questão. schon erwähnten Politikwissenschaftlers Philip Mano, ele disse que o poder político na democracia é fundamentalmente, a princípio, um lugar vazio. O poder político, a princípio, é um lugar vazio. Ele é preenchido, esse lugar, com palavras. E o poder é ocupado por aqueles que dispõem de palavras que preencham de maneira satisfatória esse vácuo, esse espaço vazio. Desde a Revolução Francesa e, portanto, desde o início dos sistemas democráticos, os interesses do poder tiveram que aparecer como discursos de legitimação. O espaço do poder vazio a ser preenchido por palavras e discursos de legitimação. Por isso, importante analisarmos agora a linguagem e a retórica, as palavras que preenchem esse vazio. Comunicação é poder. E poder é comunicação. A frase pode ser lida nos dois sentidos. Ora, muito tempo a gente pensava que poder era algo como é que vou lhe dizer, poder, ideologia, poder tem a ver com ideologia. Ora, concordo com essa ideia, mas ela tem que ser alargada, ou seja, a verdade é mais ampla. Poder, antes de mais nada, é comunicação. Comunicação com palavras. Não depende necessariamente da ideologia ou do melhor argumento, isso já diz o Habermas. A ideologia, o argumento não são decisivos para preencher esse espaço vazio. Trata-se de comunicação, estar em comunicação, comunicar-se. E as redes sociais transformaram profundamente ou aceleraram muito essa questão da comunicação. Comunicação, ela significa estar em contato com o público, com a plateia. Ontem à noite nós ouvimos falar contato com a base, com os movimentos de base, com a comunidade, sentir o que a base sente. E a gente tem que dar respostas a essas emoções. E Bolsonaro, querendo ou não, responde aos medos da população. Os pentecostais fazem a mesma coisa. Estão na base, têm seus tempos nas comunidades, conhecem muito bem o povo, a comunidade. Por isso, eles, como é que eu vou dizer, com as suas encenações, tentam dar respostas via seus cultos, via suas celebrações. Por mais que você critique os pentecostais, a sua estratégia de comunicação ela é muito bem sucedida, ela é muito forte. Segundo aspecto, trata-se de uma comunicação direta, não filtrada. As mídias, as redes sociais são diferentes dos jornais. A imprensa, digamos, aquela imprensa tradicional, o Estadão, Folha de São Paulo, Globo, etc., filtravam informações. Tudo passava pelo crivo dos jornalistas. Hoje, nas redes sociais, você tem contato direto com o seu pastor, com o seu líder, com o seu bispo. Isso impacta nas pessoas. Tem efeito, causa efeito. Não se trata de ideologias, hoje é angariar votos. Votos é followers, seguidores. Então, Bolsonaro, no início, ele quis um partido chamado Aliança para o Brasil, que é mais que um partido, é um movimento, não é mais o partido
E, e eles têm poder também por dominarem meios de comunicação em massa. E, por fim, a retórica performativa. Vamos falar um pouco. A Cristina, ela foi muito feliz quando hoje à noite ela lembrou, hoje à tarde, horário brasileiro, quando ela falou da performance retórica. Retórica bolsonarista e de Bolsonaro, essas retóricas são debatidas até entre cientistas políticos, essa retórica performativa. O que é essa tal da performance performativa, essa retórica? Se analisamos os discursos políticos ou discursos públicos, nós temos discursos performativos e discursos constativos. Temos políticas performativas e constativas. Constativas parece soa não sei se soa bem para os ouvidos dos, brasileiros, mas o discurso que constata, ele não quer errar, ele quer fazer constatações, em que pé nos encontramos. No caso da pandemia, fica patente. Se divulgam os dados, fala-se verdades, analíticas. Olha, temos tantos adoecidos, a Alemanha faz isso, por exemplo, então a gente tem que aplicar essas e aquelas medidas de distanciamento social. Ou seja, você analisa a realidade com métodos científicos e constata, assim são as coisas, então vamos ver o que podemos fazer para nos opor à propagação do vírus, por exemplo, quais são as políticas que vamos adotar. Por outro lado, temos a retórica performativa. Ela não tem interesse na verdade, digamos, nos fatos, em afirmações certas ou erradas. Uma retórica performativa, ela não liga para verdades científicas. Para eles, a retórica performativa, ela até foge ao processo constativo. Não fala em certo e errado, verdadeiro ou falso, ela quer criar algo, ela cria, ela transforma a realidade. No discurso religioso, por exemplo, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma retórica performativa. Você não constata nada, você performa e aí cria uma realidade. A pessoa que antes não, a criança antes não batizada, depois de batizada, ela entra para a comunidade dos fiéis, dos cristãos, e o que eu afirmei, eu batizo ou declaro aberta a sessão. Outro exemplo. Aí eu abro a sessão, eu batizo a criança. O que eu falo depois vira uma realidade. Ou inauguro esse prédio, essa escola pública. São afirmações e constatações que criam uma determinada realidade. Se o Bolsonaro, por exemplo, nessa retórica performativa, fala que o vírus não é vírus, o vírus é invenção, é fictício, é uma ficção. E se ele fala, olha, cientistas falam isso e aquilo, mas eu vos digo que a coisa é diferente. Se ele fala, não houve ditadura militar no Brasil, isso é uma retórica performativa, ou seja, ele transforma a realidade. Não tem a ver com história, com ciência, com verdade. Ele encena uma certa. Bom, ele se encena como Messias e transforma, cria uma realidade. Quando ele se descreve como Messias do Brasil, como Salvador da pátria, ele tem o papel de. Ele tem até o direito de falar o que é verdade e o que é errado. Trump. Mesma coisa, hora dessas ele fala isso, outro dia ele fala o contrário. Ele tem o direito, já que não é mais constativo, ele é o escolhido, o Salvador, o Messias, ele tem o direito de definir realidade, de criar uma realidade. Aí entramos num assunto muito delicado, que nós fugimos do antagonismo verdadeiro, errado, fato, invenção. Dessa dicotomia, desse antagonismo, a gente foge, já que é uma pessoa que apregoa, que faz realidade. A única forma de
o que podemos fazer é reagir a isso, reagir a essas besteiras. E quanto mais a gente reage à besteira, tanto mais amplia, ou seja, potencializa essa retórica. Por isso, a nossa retórica não pode resistir, de falar o contrário. Então, esse conflito entre fé versus conhecimento está no topo da agenda política. Na retórica performativa, fala que fé é conhecimento, E fé quer propagar, quer enunciar a verdade. Essa pretensão da fé na retórica performativa. Esses oradores, eles querem propagar uma verdade a partir da fé ou de forma religiosa, definem realidades e verdades de forma pela fé e não pela ciência, não pelos fatos. Por fim, eu gostaria de apresentar a vocês mais um vídeo, um pequeno resumo, um extrato de Silas Malafaia. Silas Malafaia é um pastor muito conhecido na igreja pentecostal. E olha, são apenas 2-3 minutos, só para que tenham uma ideia e para fechar a nossa apresentação nesse grupo, isso nos mostra essa retórica performativa. O que é a retórica performativa? Não são apenas as palavras, como também a voz. Ouçam a voz, a entonação dos Silas, os gestos, tudo isso é performance, é retórica, performance, como ele se autodesigna, denomina-se de profeta. São as palavras, os gestos, a performance que conta. Vamos ver o Malafaia, Silas Malafaia, vamos ver se a gente consegue melhorar o som de qualquer forma, essa encenação. Ora, durante os processos de impeachment contra Dilma Rousseff, o Bolsonaro foi a Jerusalém e foi batizado no Rio Jordão. Eu declaro em nome de Jesus que Deus vai te dar sabedoria, graça e saúde para fazer a diferença nessa nação. Você vai marcar a história desse país. Vamos ter um novo paradigma nessa nação. Deus vai mudar a sorte desse povo. A miséria, a violência, o desemprego, a corrupção, a desgraça, em nome de Jesus, esses principados do inferno saiam da nossa nação. Eu declaro um espírito de sabedoria, de inteligência sobre você para governar esse país, porque a Bíblia diz uma coisa, Bolsonaro, em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor, as desprezíveis, que podem ser descartadas, as que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. Então, estenda a mão sobre ele. Quem está pelas redes sociais, meu irmão, faça a sua oração. Senhor, aqui está Bolsonaro, um cara simples, com defeitos, com limitações, mas tu és expert em usar coisas que ninguém acredita, pessoas que ninguém dá valor para fazer uma obra extraordinária. Nós não estamos querendo um presidente para governar para um grupo social. Nós estamos aqui para um presidente para mudar a história de uma nação, de um povo pacífico, um povo alegre, um povo trabalhador, que é o povo brasileiro. Deus, escuta a nossa oração. Deus, tem misericórdia do Brasil. Esse espírito de mentira, de engano, de corrupção, devastador, de roubalheira, seja repreendido da nossa pátria. Dá sabedoria a esse homem para escolher homens sábios e íntegros para os postos chaves do Brasil. Eu o abençoo no nome de Jesus e declaro com a igreja: o Brasil
do Senhor Jesus. Mais uma vez, o Brasil é do Senhor Jesus. Repita comigo: Deus abençoe o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Concordamos que você faça a diferença e marque a história da nossa nação. No nome de Jesus, amém. Genau. Ich glaube, wir können damit abschließen, weil Muito bem. Nós vamos encerrar a parte da apresentação com essas palavras. Ora, wie effektiv auch é muito diese Menschen, die muito eficiente esse discurso retórico, essa retórica performativa. Talvez alguns poucos elementos ainda, esse tom declaratório. Eu declaro o espírito de sabedoria e de inteligência sobre você para governar esse país. Ele é o declarador, ou seja, Silas Malafaia é o profeta. Ele tem autoridade religiosa, ele declara o espírito da sabedoria. Eu declaro. Isso é bem interessante. Ele é um declarador, ele esclarece, ele declara o espírito da sabedoria, da inteligência para governar o país. É forte, né? Ele expulsa os demônios também, porque para os pentecostais, os demônios, para os pentecostais, a causa da desigualdade social é o demônio, é o diabo. São demônios, não são questões materiais, redistribuição de renda, não, são demônios, por isso é necessário expulsar os demônios, os diabos. A gente pode entrar nisso ainda. Depois, legitima também as limitações de Bolsonaro. Fala que era um homem simples e, ao mesmo tempo, com aquela voz imploradora. Deus escuta a nossa nação, a nossa oração, e ele... Por fim, ou seja, essa oração ela é muito forte no pentecostalismo. Por fim, ele abençoa Jair Messias Bolsonaro e o Brasil é do Senhor Jesus. Essa, digamos, essa afirmação, essa pretensão que a nação seja cristã. Aquele objetivo transformar o Brasil num país cristão. Muito bem. Muito obrigado por sua atenção. Agora vamos entrar no debate. Eu também gostaria de agradecer a sua bela apresentação. Você nos apresentou vários conceitos, a realidade brasileira também, como viram. Muitos foram os comentários que chegaram, e nós, os alemães, também sentimos como isso é difícil, como é... Quando eu ouço falar esses pastores que Deus, eu declaro que ele tem o poder. Qual é o direito de um pastor qualquer declarar e abençoar, declarar que Jair Messias... Bom, as pessoas ouvem isso todos os dias no Brasil, o dia inteiro, essas transmissões de cultos, de missas, etc. Temos muito a debater, sintam-se à vontade de... Vamos ouvir agora as vozes do público, da plateia, o Fabiano, que é o advogado, e ele vai fazer as perguntas do público. Aquela retórica performativa, ela foge a qualquer fato, a qualquer realidade, no fundo, nada é. E é muito difícil você, digamos, se contrapor a isso de forma com os fatos, sem fatos. Como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente refuta? Ja, ich möchte vielleicht bekräftigen, das ist eine Tendenz und das ist ein rhetorisches Mittel, diesen leeren Ort der É uma Demokratie. tendência, é algo retórico para ocupar aquele espaço vazio. Ocupar o espaço vazio.
em todas as realidades, em condições democráticas. Temos grupos de interesse, atores que estão em conflito. Não vamos nos iludir. A democracia não vive sem conflitos. Não é pela harmonia. É uma luta de vários grupos de interesse, etc. De ideias, futuro, etc. Essa luta contínua, essa polêmica, essa discussão contínua, ora, ela nos dá... Nós temos várias possibilidades de trabalhar, de ocupar esse vazio. Ele pode ser ocupado por mídias, pela mídia, e ao mesmo tempo os impactos, ou seja, como é que vou dizer? A gente não sabe como esse espaço poderia ser ocupado. Porque eles que escolheram esse espaço, esse meio de comunicação para difundir a sua estratégia e a sua fala, a sua retórica. A gente não consegue prever quanto tempo isso vai existir e qual sucesso que eles vão ter. Nas eleições municipais, a gente sentiu e descobriu que, ora, isso funciona sim, mas de qualquer forma, não é como em 2019, não funciona do mesmo jeito. Ou seja, já teve um certo recuo, pelo menos no início do mandato de Bolsonaro, a situação era mais grave ainda. Pode ser que essa estratégia não seja tão exitosa como no passado. Ao mesmo tempo, é necessário ver e saber que esses atores sempre testam novas formas, novos formatos e novas táticas. Já falei das estratégias dos partidos políticos, agora eles tentam encontrar novas formas via redes sociais, trabalhando sem fato nenhum, sem embasamento em fatos verídicos. Você declaratoriamente, você pode declarar anunciar uma determinada verdade. Eles brincam com a religião. Os seguidores até nas redes sociais, também sentem a crise epistemológica, ontológica, etc., e querem ter alternativas. Querendo ter alternativas, Jair Bolsonaro é a encarnação messiânica, ou desse tempo messiânico. Por isso que apostaram tanto em Bolsonaro. Se Bolsonaro não tiver a performance, pode ser que eles um dia vão dizer, ou até antes do seu mandato, pode acontecer que eles simplesmente o descartem. Talvez o coração do pentecostalista não fique com Bolsonaro. Há certos cientistas que os pentecostais, eles formam alianças com políticos, mas não tem, digamos, um nexo pessoal, não vão fazer tudo para defender Bolsonaro, muito pelo contrário. Se vão se dar conta que vai dar errado com Bolsonaro, eles vão debandar, vão embora. Vão embora e vão deixar de apoiá-lo. Isso pode ser chamado de oportunista, pode ser chamado também de inteligente, de inteligência política, atores inteligentes. Ora, são pessoas que sabem fazer análise de conjuntura, que vão fazer de tudo para se perpetuar no poder. Esse é o problema. Pode funcionar em determinado período sem fatos, sem embasamento em fatos, mas eles que ocupam redes sociais, WhatsApp, é o pior dos problemas, o problema mais difícil, porque nesse caso não temos filtragem nenhuma e controle zero de informações. E os proprietários da Google, da Face, e de outras organizações precisam ser responsabilizados por esses fenômenos, já que eles contribuem para a desinformação e os fake news. Fake news, eu lhes disse que a ponta do iceberg. Essas realidades e essas verdades alternativas são um problema.
Bem, nós agora nos ocupamos muito com fenômenos urbanos, falamos do Rio de Janeiro, sempre o cenário era de cidades grandes, 50% de evangélicos no Rio. Qual é a situação nas comunidades, nos lugares mais pequenos? Eu estive no Brasil, estive na região amazônica, a partir de Belém, e lá se podia ver esses templos também, quer dizer, visualmente não é um fenômeno urbano, mas talvez nós poderíamos pensar que esse vazio que o capitalismo deixa poderia ser ligado também a esse fator religioso. É um fenômeno religioso ou qual é a situação nas comunidades locais? Muito obrigado, isso é uma observação muito importante. E agora refiro-me muito ao Brasil. Isso tem a ver com a mudança demográfica e no decorrer dos anos 1950, 1960 ocorreu, e ontem nós ouvimos também das secas, as pessoas que migram, saem, vão para o Rio de Janeiro ou São Paulo, para as cidades. 1950 e 60, 25% da população vivia nas cidades e 75% em regiões rurais. Hoje em dia é o inverso, 75% vivem nas cidades e 25% no campo. A Igreja Católica não aguentou isso por falta de padres e porque ela não pôde acompanhar essa mudança democrática, ela não pôde estar presente nas periferias entre essas pessoas. E foi isso que os movimentos evangélicos ou pentecostais aproveitaram, não diria aproveitaram, porque isso é um juízo de valor, mas eles notaram qual era a situação e foram lá, acompanharam essas pessoas. E isso diz respeito, sobretudo, às periferias, às grandes cidades, ou seja, na região metropolitana alargada. Isso diz também respeito à região amazônica, onde ainda há católicos e a Igreja Católica faz um bom trabalho, mas, mesmo assim, eles, os evangélicos e pentecostais, vão para essas regiões que já não estão plenamente ocupadas pelos católicos. E assim, a nível de Brasil inteiro, eles logram êxito. Essencialmente é um fenômeno urbano, tem muito a ver com a cultura das grandes cidades, há motivos urbanos por trás, um discurso urbano para chegar até as pessoas nas cidades e não tanto no campo. Mas isso muda e muda rapidamente. É bom não esquecer dessa perda de terreno da Igreja Católica, porque isso faz parte dessa mudança. Bom, eu gostaria de completar rapidamente. Nós estamos falando aqui de uma mudança fenomenal há 50 anos atrás. No início dos anos 1980, quando o Partido dos Trabalhadores foi constituído, a situação era de trabalhadores na região da Grande São Paulo, trabalhadores assim como o próprio Lula, mas muitos haviam chegado do Nordeste do Brasil. Eles ainda traziam muitos valores rurais, valores do campo. Agora nós estamos numa geração nova. Os jovens eleitores já nasceram em São Paulo e têm outros valores, e por isso é mais fácil chegar até eles, ter acesso
através da comunicação. É preciso ver isso. Se falamos de história na Europa, pensamos talvez em 100 anos. No Brasil, as mudanças ocorrem mais rapidamente, talvez sejam 50 anos. Sim, esse é um ponto muito importante. Creio que os valores mudaram e as pessoas que migravam para as cidades naquela altura eram muito crentes e falava-se muito de espíritos, porque o pentecostalismo vive dos espíritos, os espíritos maus que habitam as pessoas. E isso as pessoas entenderam. Era plausível para eles essas imagens que na teoria já da libertação já não estavam presentes. Ali havia mudanças estruturais, falava-se de pecado estrutural e fatores sociológicos, e isso talvez era demais para as pessoas. Essa linguagem dos espíritos, etc., era uma linguagem conhecida. E eles, pentecostais e evangélicos, estavam presentes, davam um apoio psicológico para essas pessoas que viviam, de repente, numa grande cidade, sem pessoas próximas, abraçaram essas religiões. E por isso mesmo os pastores mudam a bel prazer as imagens, porque eles não têm uma ligação dogmática à verdade. Eles podem brincar, eles podem jogar, e os jovens gostam disso. Ou os jovens não pertencem a essas igrejas, ou há uma grande flutuação de igreja para igreja, porque muitas vezes, durante um tempo, as coisas não mudam, apesar de todas as orações e preces e tal, e então as pessoas mudam de igreja. Isso é a realidade. Bom, nós estamos chegando quase que ao final, por isso eu gostaria de perguntar ao Kurt, talvez se ele quer complementar algo, porque você preparou esse painel. Há algum ponto que você queira referir, porque senão o tempo acabou e aí já não há oportunidade. Pode ligar o microfone, Kurt. Muito obrigado por essa possibilidade. Eu não tenho perguntas ou complementos. Está satisfeito? Sim, eu acho muito fascinante. Há mais perguntas do que respostas possíveis. Bom, muitas pessoas se referiram mais uma vez a essas comunidades de base. Há estudos que documentam que nas comunidades de base há menos êxito dos pentecostais. Eu creio que ontem o Adriano já referiu que a esquerda ou os movimentos progressistas deixaram de fazer um trabalho adequado com as bases. E muitos não trabalham em termos tão glamourosos, com esses templos espetaculares, etc. E talvez por isso tenha havido um certo desleixo. Você poderia responder a isso? Sim, eu creio que isso é muito importante. Parece-me que muitos alemães pensam que as comunidades de base são muito ativas no Brasil e, em parte, em certas regiões, isso acontece. Mas eu diria que isso faz parte mais do passado do que do presente. Houve uma política do Vaticano para combater essas comunidades, uma política consciente, e, por outro lado, a Igreja Católica, que criou essas comunidades de base, sofreu
perdas pela própria ação da Igreja Católica. Muitos se tornaram independentes. A Igreja Católica é demasiado hierárquica e a verdade é o supremo valor, é uma palavra muito imensa. Assim, os atores não têm tanta liberdade na base. Eles não têm, digamos, a coragem para dirigir uma comunidade de base, porque é preciso combinar com as hierarquias e com o pastor ou o pároco para ser reconhecido pela igreja. As comunidades de base dos pentecostais são comunidades de base. Isso é um princípio semelhante. Nesse sentido, são semelhantes às comunidades católicas, mas eles não têm essa exigência dogmática de verdade da crença. Eles são muito mais livres. Tampouco têm uma grande formação teológica. Podem pura e simplesmente falar livremente, porque eles acreditam que o Espírito Santo age através deles e aquilo que eles dizem é a verdade ou a verdade do Espírito. E eles avançam. Eu creio que isso é um fator muito decisivo. Ja, vielen Dank. Muito obrigado. Há outras perguntas que deveriam ser formuladas. Caso contrário, fechamos pontualmente. Bom, há muitas perguntas, mas eu creio que nós não podemos pressupor que o Leandro possa responder a isso tudo. As perguntas vão ser gravadas e eu prefiro que agora façamos um ponto. Então, da minha vez, muito obrigado, Leandro. Obrigado por esse diálogo agradável e por essas informações tão importantes. Aqui, para nós, na Alemanha, está na hora de tomar um café à tarde. Acho que já merecemos. Muito obrigado a todos que ouviram. Muito obrigado pelas várias perguntas formuladas no chat. Obrigado a todos que trabalharam no background, mas eu creio que a Uta vai dizer palavras sobre isso. Muito obrigado, Leandro, e esperemos que possamos dar continuidade ao diálogo sobre esse tema. Também da minha parte, muito obrigado também aos intérpretes que acompanharam esse diálogo e também aos organizadores e organizadoras. E obrigado pela possibilidade de falar sobre esse tema fascinante, mas também muito complexo. Como veem, há muita matéria. Isso faz o fascínio da questão. Vocês dispõem do meu contato, nós podemos dar continuidade futuramente a esse diálogo.